Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a esse grande evento. Eu sou o professor Pedro Almeida, coordenador da Engenharia Mecânica do Centro Universitário FUNORTE. Eu sou Marcel, coordenador do curso de Engenharia Elétrica e Biomédica da FUNORTE. Hoje nós teremos a aula magna para os cursos da Engenharia Mecânica, da Engenharia Elétrica, da Engenharia Civil e da Engenharia Biomédica de Montes Claros e de Plataforma e da Plataforma 1, Pirapora. Lembramos que, para a realização deste evento, todos os protocolos de segurança contra o Covid foram tomados. A equipe está fazendo uso de máscaras, distanciamento necessário e o uso de álcool gel. Pessoal, não se esqueça de dar um like no nosso canal, inscreva e ative o sininho. E o tema é muito importante, gente, é engenharia empreendedora. Gostaríamos de fazer alguns agradecimentos aos fundadores, Rui Muniz e Raquel Muniz, a nossa vice-reitora Sueli Nobre, as pró-reitoras Thalita Pimentel e Sabrina Gonçalves. E agradecer também ao convidado da noite, esse cara, é o cara, Geraldo Campos, a todos os gestores, coordenadores de cursos, professores, colaboradores de todas as unidades da Plataforma 1 e principalmente a vocês acadêmicos e acadêmicas que estão prestigiando esse evento. Esse evento foi programado, planejado com muito carinho para todos vocês. As perguntas ao nosso convidado, Geraldo Campos, serão feitas no final da apresentação. Fique à vontade para enviar sua pergunta pelo chat do canal. Marcel, vamos fazer agora aquela apresentação. Agora vai demorar um pouco. Não, esse cara merece, tem que ser dois para conseguir apresentar essa figura que é assim, top do Brasil e do mundo. Vamos lá, vamos ver se a gente dá conta, né? Geraldo Campos é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Administração pela Unisul, possui formação em empreendedorismo para economias emergentes em Harvard, Estados Unidos, educação empreendedora, Babson College, Estados Unidos, Balance Scorecard pela Inovação Social, Universidade de Guadalajara, México, Gestão Cultural pela Escola de Ravello, Itália. O cara é chique, viu? Ele também é professor de graduação e pós-graduação nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo em universidades. Fundador do ILAB, Laboratório de Inovação e Empreendedorismo da Unisul. Vencedor do prêmio Endeavor Brasil e Sebrae Nacional de Educação Empreendedora em 2016, com o case TCC Startup. Inclusive, né, Pedro? O nosso TCC Startup surgiu exatamente dessa ideia. Isso, né? Esse é o cara, ele já plantou a semente aqui, plantou a bandeira aqui. Forte na FUNORTE. Finalista do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora em 2019. Top 10 mentores pela Associação Brasileira de Startups nos anos de 2017, 2018 e 2019. Gente, o doutor Geraldo Campos, ele realiza consultoria para as corporações nas áreas de gestão e inovação, relacionamento com startups, criação de laboratórios de inovação e na formação de executivos e herdeiros. Na área educacional, realiza consultorias para universidades que buscam transformarem-se por meio da inovação, empreendedorismo e educação empreendedora, implantando políticas, projetos, ambientes de inovação e empreendedorismo, bem como capacitação de gestores e professores. Olha, é por isso que é o cara hoje da palestra, Marcelo. Além disso, Pedro, ele participa da rede de pesquisa, inovação, empreendedorismo e negócios de impacto, como Academia ICE Brasil, a GCIT no Panamá, CITED na Espanha, Sebrae Brasil, Rede CIS Colômbia, Cine Chile. Eu vou falar América do Sul, okay, América Latina, América Central, toda aqui. Sua responsabilidade está na gestão, promoção e desenvolvimento de inovação, empreendedorismo, startups, com experiências em Portugal, Itália, Colômbia, Panamá, Chile, Espanha, Estados Unidos e Brasil. Além disso, é CEO da Sapienza, empresa que atua com gestão do conhecimento, educação, inovação e empreendedorismo. Então, gente, fizemos questão de apresentar
todo esse mini currículo do Dr. Geraldo Campos para mostrar para vocês que vale a pena, senta nessa cadeira, vamos ouvir o show desse cara aí, olha. E após a fala dele, nós vamos abrir para perguntas, tá ok? Tá com você, campeão. Agora a fala é sua. Seja bem-vindo, Dr. Geraldo Campos. Obrigado pela oportunidade. É um prazer poder estar com vocês. É um prazer estar com todos da FUNORTE, que eu tive o prazer de estar junto com o professor Pedro Almeida, alguns anos atrás, né, fazendo uma palestra também para as engenharias, e foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Obrigado pela... eu costumo dizer, né, que a leitura do currículo ela é interessante, mas ela aumenta a responsabilidade, né? Então, e às vezes eu fico meio até encabulado com essa questão, mas na verdade o que acontece, e isso é uma coisa que é bem interessante, que eu aprendi com um aluno meu, é que tudo que a gente fez nos trouxe até aqui, né? E isso é algo que é extremamente importante, que eu tenho conversado sempre com os meus alunos, o que a gente pode fazer daqui para frente, né? E isso é algo que a gente vai conversar um pouquinho nessa nossa conversa aqui. Eu trouxe alguns slides só para ilustrar algumas coisas, e depois a gente vai poder conversar, bater um papo, né? A gente está vivendo um ambiente, né, de sociedade, de mundo, bem diferente do que a gente imaginou que viveria. Eu tenho 45 anos, eu jamais pensei que eu viveria uma pandemia, né? Então eu fico pensando, caramba, né? Eu moro aqui no sul do Brasil, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e eu jamais pensei que um dia eu ia dizer assim, olha, a partir de agora nós vamos fazer tudo online, como nós estamos fazendo, e não pode mais sair de casa, né? Então é uma situação bastante diferente do que todos nós vivenciamos até então. E o quanto o conhecimento, o empreendedorismo, a inovação, atitudes de transformação, elas são importantes nesse momento que nós estamos vivendo. Eu vou compartilhar minha tela, daí eu só pediria para o professor Pedro ou professor Maciel só para falar para mim se estão vendo a tela, porque eu vou apresentar a tela e eu não vou conseguir vê-los. Fica à vontade, coloque aí que a gente dá um retorno. Isso. Conseguem? Ok, perfeito. Tá bom. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu sempre tenho trazido, né, depois da pandemia, faz parte de todas as minhas palestras. É uma fala, quando eu tive a oportunidade, eu sempre comento muito que eu sou um cara muito privilegiado, né, privilegiado de poder ter tido estudado, né, eu venho de uma família de origem muito humilde, mas a minha mãe sempre foi muito chata nessas questões de preciso estudar, preciso estudar, preciso estudar. E a gente veio de uma família de empreendedores por necessidades, né? Nós somos empreendedores que empreendiam para comer na época, né, da minha família. Meus pais eram comerciantes e a gente sempre teve esse olhar para a questão de estudar e empreender. Estudar e empreender sempre foi algo que nos chamou muita atenção. E era algo que a minha mãe, principalmente, né, mas meu pai também, mas nos incentivavam muito a estudar. E foi algo que nos chamou muito dentro desse processo. Por que eu digo que eu sou privilegiado? Eu tive algumas oportunidades que foi o que os professores comentaram aí quando leram um pouquinho do meu currículo, e uma delas foi estudar numa escola americana, que é a Babson College, e que uma das frases que estava numa porta deles lá era: hoje, mais do que nunca, o mundo necessita de empreendedores de todos os tipos, que possuem pensamentos e ações empreendedoras, transformando oportunidades em realidades, criando valor social e econômico para si e para os outros. Isso foi algo que me chamou muita atenção, porque eu estava comentando com o professor Pedro e o professor Maciel antes da gente entrar, eu nunca imaginei que eu poderia, ou que eu teria condições de estudar numa escola americana, numa escola de empreendedorismo, que é considerada uma das principais escolas do mundo, isso foi em 2017, e lá eu aprendi que o Brasil é um lugar incrível, incrível. Tá?
eu estava olhando o Brasil, vivenciando coisas que eu nunca imaginei que eu vivenciaria, mas que eu olhei o Brasil de uma outra maneira. Por quê? Porque o insumo, o principal instrumento para quem quer empreender e para quem quer transformar é problema. O empreendedor é um cara que é apaixonado por transformação. Ele é um apaixonado por resolver problema. E foi muito interessante porque quando eu fiz um curso para professores de empreendedorismo, que tinham 23 países, 50 professores, eu era o único brasileiro e tinha um colega da Finlândia, eu conto sempre essa história, e era muito interessante porque quando eu vi na lista que tinha um professor que dava aula de empreendedorismo no curso de medicina na Finlândia, eu falei, cara, eu quero saber como é que esse cara faz, né? Como é que ele faz? Como é que é a sala de aula dele? Porque a Finlândia é o melhor lugar do mundo. Pô, eu nasci, eu tenho melhor saúde, melhor escola, melhor tudo. E quando a gente se encontrou, eu e o professor John, ele falou assim, eu estou intrigado para saber como é que funciona no Brasil. E aí eu falei para ele, pô, eu também, estou intrigado para saber como é que funciona na Finlândia, cara, porque lá vocês têm tudo. Ele falou assim, meu empreendedor não tem hungry. Mas o que ele dizia não era que o empreendedor passava fome, é que o empreendedor não tinha sede de transformar. E isso era algo que me chamou muita atenção na fala dele, porque ele dizia assim: meu empreendedor, quando ele entra na escola, eu tenho uma dificuldade gigantesca de transformar o meu estudante em alguém que cria processos de transformação, porque ele já tem tudo, né? Então, eu queria que tu me contasse um pouco de como é que é empreender no Brasil, porque eu sei que vocês têm bastante problema. Daí eu falei para ele, cara, é o melhor lugar do mundo para empreender, porque tem problema e o insumo do empreendedor é o problema. E aí uma coisa que é bem interessante dentro desse contexto, que agora, inclusive, a gente fala do mundo VUCA, né? Que foi criado no 11 de setembro, após o 11 de setembro de 2001, que nós tivemos aí 20 anos agora, há 2 dias atrás, quando o exército americano sofreu os ataques do 11 de setembro, eles criaram esse acrônimo chamado VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E foi muito interessante, porque eu dizia para o pessoal lá, dizia para eles, cara, vocês estão achando que isso é algo que me espanta? Não, eu já nasci com isso. No Brasil é assim, ou em qualquer país em desenvolvimento, seja ele no Brasil, na América Latina, na África, ele já nasce, as pessoas já nascem com uma grande volatilidade, com uma grande incerteza, com uma grande complexidade, uma ambiguidade, e isso faz com que a gente seja extremamente criativo, adaptável, coisas que o empreendedorismo requer que nós sejamos. E agora, com a pandemia, né, alguns autores trazem o mundo Bunny, né, além do mundo VUCA, o mundo Bunny, que é um mundo frágil, ansioso, não linear, e incompreensível. E aqui é uma coisa que é bem interessante, né? A capacidade de adaptação faz com que a gente consiga vivenciar e transitar dentro desses mundos que são trazidos por alguns autores, né, para nos dar o conceito do que a gente está vivendo, olhando para essa perspectiva de pensamentos e principalmente de ações empreendedoras, porque é só por meio da ação que a gente consegue desenvolver as coisas. Não adianta eu ficar pensando que isso vai ser muito bacana para os meus conhecimentos, para o meu processo de reflexão, mas o nosso papel como alguém que conseguiu alcançar o nível da educação superior, ele precisa tirar, né, do seu processo ações que possibilitam com que ele crie e transforme realidades. Na universidade, onde eu dei aula até 2000, nós tínhamos na parede, isso aí foi um trabalho que a gente estimulou os alunos a fazer, nós tínhamos esse grafite, e que a pergunta era bem essa, assim, para que ou para quem serve o seu conhecimento? E essa é a pergunta que eu queria começar fazendo na noite de hoje. Para que e para quem serve o conhecimento de vocês?
Então, todas as vezes que um aluno vinha no nosso laboratório de inovação e empreendedorismo e nos questionava, né, que é extremamente importante e que estava insatisfeito ou que dizia para a gente, né, o inverso, né, mas a minha ideia é inovadora. A gente pegava ele pelo braço, conduzia até a frente dessa parede e pedia que ele lesse para nós. Lê para a gente o que está escrito aí, vamos refletir juntos para que ou para quem serve o seu conhecimento. Ah, mas eu quero criar uma startup. Novamente, para que ou para quem serve o seu conhecimento? Porque nós vivemos hoje numa sociedade aonde a gente tangibiliza o nosso conhecimento por meio da engenharia, a gente tangibiliza o nosso conhecimento por meio da medicina, a gente tangibiliza o nosso conhecimento por meio da administração. Todos nós vivemos numa era da informação, do conhecimento, e a pandemia nos trouxe uma coisa muito bacana, que é a era da sabedoria ou da aplicação do conhecimento. Como que eu consigo aplicar o meu conhecimento? Então, cada vez mais eu preciso pensar, e essa é a frase que sempre eu me questiono, né? Para que serve o meu conhecimento? Para quem serve o meu conhecimento? O que eu estou gerando a partir de tudo isso que eu estou desenvolvendo? E aí é uma coisa que é bem interessante, né? Todas as vezes que a gente pensa, né, no ambiente universitário, em estudantes, eu também faço uma fala com os meus alunos que é a seguinte: no Brasil, 14% da população brasileira consegue ter acesso ao nível superior de educação. 7% se forma. Então, a nossa responsabilidade por conseguirmos ter esse acesso e esse privilégio é de criar processos de transformação, é de criar processos que potencializem empresas, governos, escolas, universidades, comunidades, famílias, para que elas tenham uma condição de vida melhor, para que nós todos possamos ter um melhor convívio com as pessoas, uma melhor qualidade de vida e um melhor desenvolvimento sustentável. Então, o nosso conhecimento ele tem um papel fundamental no desenvolvimento individual, do grupo coletivo, das empresas e do local onde nós estamos vivendo. E aí, o que é conhecimento, né? Porque isso é uma coisa que é importante. A gente fala de conhecimento, a gente adquire conhecimento a nossa vida inteira, desde quando a gente nasceu, né? Ou antes, em alguns casos, antes até mesmo da gente nascer, quando a mãe fala lá na barriga, né, conversando com o feto, e ali a gente já está captando coisas, né? E é importante que a gente converse sobre o que é conhecimento mesmo, porque às vezes a gente, esse conhecimento é importante, o professor nos diz lá na sala de aula, mas você vai aplicar esse conhecimento. Não, pega esse conhecimento, mas o que é conhecimento? Então, conhecimento é um conteúdo ou um processo efetivado por atores humanos e não humanos, em atividades que geram valor, sejam eles científicos, tecnológicos, econômicos, sociais, culturais, e que é super importante essa compreensão, porque a partir do momento que eu compreendo que o meu conhecimento só vai ter valor a partir do momento que eu aplico em alguma coisa, e aplicar aqui é a resolução de problemas. Então, quando eu sou demandado, instigado por alguém para resolver algo, eu vou lá e aciono o meu conhecimento para fazer com que aquilo possa ser desenvolvido. Mas eu não aciono só o meu conhecimento, eu aciono o conhecimento daquelas pessoas que estão próximas de mim ou das máquinas que a gente tem ao nosso redor hoje. Que a gente pode achar, não, conhecimento de máquina, então agora eu tenho conhecimento de atores humanos ou não humanos. Sim, hoje boa parte do que vocês fazem no Google ou mesmo num telefone celular tem uma relação direta de uma determinada inteligência artificial.
Mas dá para a gente ir além disso. E na minha tese de doutorado sobre compartilhamento de conhecimento, eu falei um pouco sobre esse tema, quando eu trouxe que além dos atores artificiais, que são as máquinas, a gente pode aprender, a gente pode compartilhar conhecimento com os animais, né? Tá aí todo o processo que a gente tem de relacionamento com os animais, com as plantas, com a própria natureza e também com o universo. Então, eu, como ser humano, codificando determinados tipos de coisa, eu consigo olhar e identificar um tipo de conhecimento ali. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu falo isso, todo mundo olha e diz, não, isso aí não é ciência, isso não funciona. Mas é muito interessante. Possivelmente vocês lá na região onde vocês moram conhecem alguém mais velho do que vocês, mais maduro, que olha para o céu e diz: essa semana vai ter chuva. Ou alguém que vocês conhecem, uma avó de vocês, uma mãe, que olha para uma moça grávida que está quase vindo a ganhar o neném, e ela diz assim: a hora que mudar a lua, pode esperar que você vai ganhar. Né? A criança. Então, isso é muito interessante. Né? Ou mudou a lua, aqui na região onde eu moro, uma região de litorânea, né? Onde tem muito pescador, eles dizem, a lua vai mudar tal, vai mudar a maré e a gente vai ter peixe. São outros tipos de conhecimento. E a gente, como pessoas que temos acesso aos conhecimentos científicos, precisamos valorizar esses outros tipos de conhecimento. Porque a partir do momento, e eu estava ali, o professor Pedro e o professor Marcel estavam comentando sobre o PIT social, né, os projetos de extensão e tantas outras coisas que são possíveis de serem feitas, para que eu possa interagir numa comunidade, para que eu possa conversar com um indígena, para que eu possa estar dentro de um ambiente onde não é o meu ambiente, eu preciso valorizar isso. Eu tive uma experiência, e o professor Pedro falou, Giraldo, conta as tuas experiências. Eu tive uma experiência no Panamá que foi muito interessante. Eu fui chamado pela Universidade Tecnológica do Panamá para poder participar de uma imersão de uma semana dentro de uma tribo indígena. E foi um aprendizado incrível, incrível, porque a professora me convidou e falou, Giraldo, a gente gostaria que você fosse para dentro da tribo indígena para poder fazer um processo de inovação social para água potável. Eles não têm água potável. E aí eu passei uns 2 dias pensando, né? Poxa vida, né? Eu moro numa região onde eu tenho água potável em abundância. Essa comunidade, a comunidade indígena de Ipeti, entre Panamá e Colômbia. E aí eu liguei para ele e falei, professor Acidi, eu não posso ir. Eu não tenho condições de participar de um projeto desse, porque eu não sei o que não é ter água potável. Eu possivelmente devo, e a região onde eu moro aqui em Santa Catarina é muito quente, eu devo gastar água em 2 dias o equivalente ao que essa comunidade toda necessitaria para um dia. Então, eu não tenho condições de participar de um projeto desse, porque eu não me sinto capaz de participar de um projeto desse, de falar sobre água potável. Eu não entendo nada de recurso hídrico, eu não sou engenheiro, eu não tenho essa capacidade. E ela falou, não, você vai vir, não sei o quê, insistiu bastante e eu fui. Quando eu cheguei lá, encontrei um professor da Colômbia, o professor Jefferson, que trabalha com inovação social da Universidade Minuto de Deus, e a gente já se conhecia de um outro evento que eu fiz na Colômbia, e a gente foi para dentro da comunidade indígena. Quando a gente chegou na comunidade indígena, o problema deles não era a água potável, eles tinham um rio, inclusive, que dava o nome à comunidade, que era o Rio Ipeti. E o problema deles era um problema de educação, porque eles mesmo poluíam o rio. E aí a gente foi começar a entender por que eles poluíam o rio, mas não por meio do conhecimento científico, porque nós, professores, quando nós entramos lá com o pessoal da ONU, a gente levou data show, a gente levou um monte de coisa, daquelas coisas de sala de aula, né? Que depois eu dei muita risada com isso, né? Quando a gente chegou lá, não tinha lugar para colocar o data show, ou seja, a gente tentou levar aquilo que era a nossa realidade.
E quando a gente chegou lá e se deparou com a cultura, com a realidade, a gente começou a entender o seguinte: olha, eu preciso ser sensível ao ponto de entender, que é o processo da empatia, que a gente usa muito no design thinking, de entender qual é essa cultura, qual é essa realidade, e a partir disso aplicar os meus conhecimentos de uma maneira que eu possa criar uma linguagem, ou seja, falar a mesma língua. Ele da maneira dele, eu da minha maneira, mas chegando ao nível dele para que a gente possa construir coisas em conjunto. E foi muito interessante. A gente passou 2 dias, um calor de 45 graus, era uma coisa fora do normal. E aí, no final, eles me davam abacates. Eu nunca ganhei um presente tão significativo na minha vida, tirando o nascimento dos meus filhos, que foram abacates. E aí eu saí com uma sacola de abacate. E eu dizia, meu Deus do céu, por que esses caras estão me dando abacate? Todo indígena que me encontrava me dava um abacate. Daí eu não como abacate. Eu não sou um cara que sou muito comedor de fruta. Cheguei no hotel e aí tinha uma professora que trabalhava junto com a tribo durante muito tempo. E aí eu perguntei para ela, né, professora, me explica por que eu recebi abacates, né? E aí ela falou, olha, eles entregam para as pessoas que eles entendem que foram desenvolver algo para o seu bem, ou que eles aceitam essas pessoas externas, dando aquilo que é o mais rico que eles têm, que é o que a natureza oferta para eles. Então, quando eu saí daquilo, fiquei pensando, caraca, como, né, que o conhecimento de uma cultura muito diferente da minha me criou uma quantidade gigantesca de aprendizagem, mas para isso eu tive que estar aberto para poder entender o que eles estavam pensando. E muitas vezes, e eu já fui assim, como aluno principalmente, eu olhava e olhava para aquilo e dizia, não, não quero, não, essa experiência não me agrada, não estou afim, não, isso aí é muito chato, né? Eu olhava, e eu comecei a perceber que todas as vezes que eu ia para os lugares de maneira aberta, de maneira a querer aprender, eu saía com muito mais aprendizados do que ensinamentos, né? Do que eu ir lá para ensinar alguém, que é o que eu comento muito hoje com os meus alunos ou com as pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer, que eu sou um privilegiado, assim como todos vocês. Por quê? Porque as pessoas que nos escutam, isso é muito interessante. Aquele cara com que você conversa no bar ou na escola, na faculdade ou em casa e escuta suas histórias, ele te dá 2 coisas que são incríveis, que é o seu tempo de vida, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão, ao me ouvirem, estão me dando, me ofertando o tempo de vida de vocês, e a escuta, né? Então, quando a gente consegue, de alguma maneira, contar um pouco da nossa história, compartilhar um pouco o conhecimento, a gente está construindo uma relação com o outro de troca de um tempo de vida e de uma escuta. E isso é muito interessante, é muito importante. Por quê? Porque nós, como alguém que buscamos criar processo de transformação, e eu vejo que todos vocês, como estudantes que estão buscando esse caminho, passam por um processo de desenvolvimento das suas aprendizagens, que é o que acontece com todo mundo. Se hoje eu for tocar violão, né, que o professor Pedro perguntou, Geraldo, e aí, essa guitarra aí toca? Eu falei, meu Deus, faça um barulho danado. Então, o que acontece, né? Eu vou ter que aprender. Para algumas coisas, eu vou ter que desaprender. Eu vou ter que dizer, não, isso aqui eu não sei. Então, eu vou aprender. Ou vou ter que reaprender coisas novas, né? Então, são coisas que são muito interessantes, porque o nosso conhecimento, ele tem um prazo de validade. Então, sempre nós, como profissionais, vocês como estudantes, nós como estudantes, que eu também sou estudante, certo? Estamos aprendendo o tempo inteiro.
ao mesmo tempo que a gente está desaprendendo coisas que eu não preciso mais e reaprendendo coisas novas. E nós precisamos sempre pensar, né? Eu quero lembrar, quer recuperar uma informação necessária da minha memória? Ah, quero, eu preciso lembrar coisas. Eu preciso reconhecer coisas, que é uma criação de valor baseado no conhecimento e na experiência, que era muito interessante. Eu sempre fui horroroso em matemática. Por quê? Porque lá no meu ensino básico eu não tive um conhecimento adequado da matemática básica. Então eu só consegui fazer operações mais complexas a partir do momento que eu tive que estudar lá de trás, porque aqui tem uma coisa que é bem importante. Por isso que é importantíssimo estudar, ter experiências variadas, se colocar a desenvolver as coisas, porque eu só reconheço aquilo que eu conheço. Então, se eu não conheci antes, eu não vou conseguir reconhecer. E é importantíssimo no ambiente universitário e no ambiente dos negócios, do empreendedorismo, o reconhecimento a partir de conteúdos ou de experiências que já foram adquiridas. Por isso, participar de extensão é importante, participar de eventos é importante, participar das aulas é importante, porque eu consigo, a partir do reconhecimento, aplicar, que é usar um procedimento a partir de valores de referência. Ao mesmo tempo, eu vou além, eu posso analisar, eu posso separar componentes de um sistema, descrever como essas partes se relacionam. Tá? Preciso avaliar constantemente, que é realizar os meus julgamentos a partir de critérios internos e externos. E aqui o conhecimento científico ele é fundamental, porque ele possibilita com que a gente crie processos de reflexão. O ambiente de um centro universitário, de uma faculdade, de uma universidade, faz com que nós tenhamos a necessidade, como estudantes, de criar o pensamento crítico, de criticar. O processo científico é um processo que se pauta na dúvida. Mas será que é mesmo? Então vamos testar, vamos aplicar, vamos avaliar, e a partir desse processo a gente começa a criar. E eu crio algo novo, identifico componentes de novas estruturas, conecto partes existentes para a criação de alguma coisa nova. E quando a gente fala de algo novo, a gente lembra sempre da palavra inovação, que é o fazer algo diferente daquilo que eu estou habituado. E a inovação não é uma máquina tecnológica somente. Às vezes é a resolução de um pequeno problema de uma comunidade, que faz algo novo ou melhora algo que já existe. Né? Que pode ser em marketing, pode ser em produto, pode ser em serviço, pode ser em ambiente, pode ser em organização, pode ser até em tipos de relacionamento com as pessoas. E é uma coisa que é importante, assim, né? Nós estamos sendo todos os dias desafiados a dar o nosso melhor. Inclusive, o pessoal fala agora que é o novo normal, né? Eu tenho um amigo que é professor da Universidade Católica de Recife, o professor Márcio, que é uma figura incrível, e ele diz que é o melhor normal. Agora nós precisamos criar o nosso melhor normal. E isso é muito interessante. Todo dia a gente está sendo desafiado com esse processo da pandemia a dar o nosso melhor e fazer com que as pessoas possam melhorar as suas condições de vida e de sobrevivência. Isso a gente está vendo de maneira muito forte com a área da medicina, biomedicina, saúde de uma maneira geral. A quantidade de pessoas que foram para a linha de frente e fizeram o seu melhor, mesmo sem saber muitas vezes o que fazer, mas estavam ali buscando aquilo que o empreendedor, aquilo que o inovador faz, que é o quê? Testar, vamos validar, vamos construir, vamos adaptar, vamos gerar novas possibilidades. Tem um estudo que saiu agora em 2015 da Comunidade Europeia falando sobre as competências do empreendedorismo. E eles trazem as competências do empreendedorismo, depois eu posso compartilhar esse material com vocês, onde eu tenho lá, né, a perspectiva da ação,
a perspectiva das ideias e oportunidades e os recursos. Então, na ação, eu vou ter ali todo o desenho olhando para essa questão do mundo VUCA, da incerteza, da ambiguidade, do risco, tá? Da perspectiva da iniciativa. Para poder agir, eu tenho que ser uma pessoa de iniciativa, eu preciso ser proativo. Do processo do planejamento e da gestão, muito se fala no ambiente das startups, você precisa agir rápido, erra rápido. Só que é uma coisa que é muito interessante, nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil. Se eu colocar muito recurso fora, pode ser que eu não tenha de novo. Eu preciso utilizar o conhecimento da academia, da universidade, para errar menos. Porque se eu erro menos, eu corro menos risco. Por isso que eu preciso sempre, quando eu estou criando um negócio, uma startup, uma tecnologia nova, utilizar o conhecimento científico para não inventar a roda, por isso preciso estudar, e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de erros, porque a gente não tem recurso em abundância como tem em outros lugares, como o Vale do Silício, Israel, que o recurso ele é um recurso quase que infinito. Não, nós estamos num país em desenvolvimento, certo? Aonde qualquer recurso é extremamente necessário. Então, é importantíssimo pensar em planejar e gerir as nossas ações, né? Trabalhar com outros, porque os recursos que eu não tenho, o outro pode ter, as competências que eu não tenho, o outro pode ter. E aí você vai aprendendo com a experiência. É um processo contínuo de aprendizagem. Não é só criar um negócio, é um processo de aprendizagem. Aonde a gente mobiliza recursos, mobiliza outras pessoas, busca processos de financiamento, aprende como lidar com o dinheiro. Não é quem tem mais dinheiro que é melhor sucedido ou que é mais rico, porque pode ser que eu ganhe muito dinheiro e gaste muito mais do que eu ganhe, e com isso faça com que eu tenha problema financeiro. Não, é a habilidade, é a capacidade, a competência de saber utilizar da melhor maneira possível os recursos. Isso faz com que eu consiga também entender quais são a minha autoeficácia dentro desse processo. E isso faz com que cada vez mais eu precise ser alguém motivado e perseverante nesse caminho, porque estar num ambiente como é o ambiente do Brasil não é algo fácil. Para nascer brasileiro, o cara tem que ser bom. Quando a gente escolheu ser brasileiro, a gente escolheu vir para cá porque eles disseram: vocês são bons, então vocês vão nascer lá no Brasil. Porque a quantidade de oportunidades, a quantidade de coisas que nós temos é infinita dentro do cenário que a gente tem. E aí é uma relação de ótica, como é que eu vejo isso? Que é uma questão pautada na visão quando fala de ideias e oportunidades. Qual é a minha visão? Eu sou aquele cara que gosta de reclamar ou eu sou aquele cara que gosta de empreender? Isso vai me dar uma outra possibilidade quanto oportunidades, quanto valoração das minhas ideias, quanto processo de pensamento sustentável e ético, que é algo que a gente precisa muito, e vai me colocar em ação para gerar processos criativos. E aí, dentro desse contexto, a gente tem trabalhado com um conceito que nós adaptamos de uma professora da Babson College chamada Heidi Neck, que é uma criatura fantástica, eu tive a oportunidade de conhecê-la, e ela fala de inteligência empreendedora, né? E aí, o que está em branco fomos nós aqui na Sapiens e nos nossos grupos de estudo que acrescentamos. Então, ela fala em 3 grandes etapas desse cara que é um grande ator do processo de transformação. E por que de ator e não de agente do processo de transformação? Porque o ator atua. Essa é a grande diferença. O agente, ele de alguma maneira, ele agencia para que outros atuem. Isso faz com que ele atue também de alguma forma. Mas o ator, ele atua. Então, todos nós somos atores dentro desse cenário, dessa cena que nós estamos vivendo no cotidiano de hoje. Então, o que ela fala, né? Que o processo da inteligência empreendedora, ele junta o conceito de inteligência, inteligência emocional e empreendedorismo.
E a partir disso ela traz 3 grandes pilares. O pilar do mindset, ou seja, da mentalidade empreendedora, o pilar das oportunidades e o pilar da conexão. E nós, quando falamos do mindset, eu sempre comento, né, que o mindset, eu sempre faço uma metáfora do fumante. Quando o fumante chega lá no seu médico, o médico diz para ele, olha, você precisa parar de fumar, fumar dá câncer. Aí ele diz para o médico, eu sei, doutor, eu sei, mas eu não consigo parar de fumar. Ou seja, o fumante tem um mindset, mas ele só tem aquilo que é o pensamento. A ação ele não consegue fazer. Então a gente acrescenta sempre quando fala de empreendedorismo, muito mais do que um mindset, uma mentalidade, é um lifestyle, é um estilo de vida. Empreender, transformar, que é o que o empreendedor faz, ele é um estilo de vida. Esses dias eu conversava com um colega meu de faculdade e ele dizia assim, Geraldo, pô, 20 anos, 23 anos que a gente se formou, cara, e tu sempre empreendeu, mesmo estando dentro da universidade, estando dentro de uma empresa, tu não cansa, não? Eu falei para ele, cara, eu não sei o que é fazer diferente, porque é um estilo de vida. Eu não saberia me dizer, e isso também acontece, né, com outros colegas meus, e é tão bom, cada um escolhe da sua forma. Eu não saberia lhe dizer o que é não me preocupar em pensar em não transformar, fazer só o meu trabalho e ir embora e deixar o circo pegar fogo, né? E aí ele falou, não, pois é, mas tu não cansa? Eu falei, não, é um estilo de vida. Assim como um atleta tem o seu estilo de vida, né? Assim como um escritor tem ali o seu estilo de vida de escrever, um engenheiro, assim vai, é um estilo de vida. Empreender, transformar, é muito mais do que só uma mentalidade. Por quê? Porque há a necessidade da prática, da curiosidade, de iniciar com o que a gente tem, de resistir à rotina. Pô, eu preciso resistir àquela rotina. Eu preciso ser disciplinado. Alguém que quer transformar precisa ser disciplinado, né? Precisa ser alguém que tenha vontade. E o principal, ele precisa ser único. Que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E é uma coisa que é bem interessante. Ele precisa ser apaixonado pela solução e por realizar. Quando a gente fala de startup, e lá no projeto do TCC Startup a gente fala bastante sobre isso, a gente escuta muito, né, que precisa ser apaixonado pelo problema. Eu comento muito que eu tenho que ser apaixonado pelo problema, mas eu tenho que ser mais apaixonado pela solução do problema, porque senão a gente fica rodando em cima do problema. Eu tenho uma colaboradora aqui da Sapiência que esse dia a gente conversava e ela dizia, eu vou fazer uma problemática. Daí eu dizia para ela, não, eu quero uma solucionática, porque só o problema ele não serve para mim, eu preciso da solução. Que possíveis soluções existem, que não é apenas uma, porque cada um vai enxergar o problema de uma maneira, por isso a importância da gente estar aqui hoje com alunos de vários cursos de engenharia, para a gente pensar o problema de várias óticas, de várias lentes. E isso vai nos dar possibilidades diferentes de enxergar esse problema. E dentro da questão da oportunidade, a professora Neck dizia, né, precisa encontrar, buscar, criar e desenhar. E a gente trouxe aqui, não, precisa atuar nessas oportunidades. Não é só encontrar a oportunidade, encontrei a oportunidade, eu vou ficar esperando. Não, eu preciso atuar. E mais do que isso, eu não posso atuar somente e ficar ali, eu preciso atuar para um processo de transformação. Tanto que quando a gente fala dessa perspectiva de empreendedorismo social, inovação social, a gente fala que todos nós hoje precisamos gerar impacto positivo para a transformação. Eu vou falar essa frase de novo porque ela é importante. Impacto positivo para a transformação. Porque toda vez que eu falo de impacto, e que alguém fala de impacto e não fala complementando que é impacto positivo para a transformação, o impacto ele também pode ser negativo, ou ele pode ter um impacto neutro. A gente sabe que muitas vezes uma empresa se dedicou a vida inteira a criar processos e uma escorregada criou um problema que foi pior do que tudo aquilo que ela gerou de impacto. Então,
sempre tem que pensar que a partir do momento que eu tenho uma oportunidade, eu preciso atuar para transformar essa oportunidade e gerar impacto positivo para a transformação. E aí eu preciso me conectar para fazer tudo isso. Uma das primeiras conexões é com a gente mesmo. Eu preciso me conectar comigo mesmo para poder identificar como que eu posso fazer isso. Se esse é o meu propósito, se isso é algo que me motiva, se isso é algo que me deixa desconfortável, se isso é algo que faz com que eu levante de manhã cedo e me empolgue com isso. Eu comento sempre muito com os meus alunos de pós-graduação, principalmente, de que não é o dinheiro que motiva as pessoas, porque o dinheiro a gente lembra duas vezes, quando a gente ganha e quando ele acaba. Mas o que me faz levantar da cama todo dia de manhã não é a quantidade de dinheiro que eu ganho por hora, é o quanto eu posso criar processos de transformação a partir daquilo que eu me coloco a desenvolver, que no meu caso é compartilhar o conhecimento para transformar pessoas e organizações. Toda vez que eu falo sobre isso, toda vez que eu penso em qualquer projeto, está sempre lá na minha memória, compartilhar o conhecimento para transformar pessoas e organizações. E isso faz com que eu me conecte comigo, me conecte com o outro, com a máquina, com os animais, com a natureza, com o universo, com quem quer que seja, para poder criar esse processo de desenvolvimento. Por quê? Porque a nossa vida não é uma linha reta. E por isso que nós precisamos experimentar como estudante tudo que é possível de experimentar. Porque a gente vai ter aprendizagens, repertórios de coisas diferentes, porque a vida ela é um monte de dificuldades. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos ter mais facilidades, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai ter mais dificuldades, vai ter momentos que são diferentes. Não é bom ou não é ruim, não é certo ou é errado, é diferente do que a gente está acostumado. E o nosso estado de espírito, a nossa atitude frente a determinado problema é que vai determinar como que nós vamos conseguir ultrapassar aquela dificuldade ou não. Inclusive, a gente fala no ambiente corporativo, né? Que é, tu estás olhando o copo meio cheio ou meio vazio? E essa é outra pergunta que eu faço hoje. Todos os dias que vocês se levantam, né? Para enfrentar aí o dia a dia de todos vocês, vocês estão olhando o copo meio cheio ou estão olhando o copo meio vazio? Né? Então, tem algo que é bem importante dentro desse contexto de ser pensado, porque todos os dias eu preciso olhar o copo meio cheio. Não posso olhar o copo meio vazio. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa condição de vida e de país onde nós temos uma boa parte da população que precisa de ajuda. E que nós, se nós tivemos a oportunidade de estarmos, né, estudando, termos conhecimentos que outras pessoas não possuem, é nosso papel criar processos de transformação para contribuir com esse cenário que nós estamos vivendo. Tá? E que o empreendedorismo nos ajuda muito. Por quê? Porque a partir da nossa atitude de querer transformar, a gente cria a possibilidade de gerar alternativas, tanto para mim quanto para os outros. Então, eu posso criar novos empregos, eu posso criar novas possibilidades de trabalho, eu posso criar novos produtos e serviços que vão ajudar determinadas pessoas, eu posso criar projetos sociais que vai auxiliar o desenvolvimento dessas ações. E aí o Kotler, que é um cara bem famoso aí na área de marketing, mas ele tem um livro incrível chamado A Bíblia da Inovação, que ele fala dos perfis das pessoas que inovam. Ele tem uma frase, né, que sempre me marcou muito, é uma pergunta que eu também me faço às vezes. Ele diz que existem 3 tipos de empresas e pessoas: as que fazem as coisas acontecerem, as que ficam vendo as coisas acontecerem, e aquelas pessoas ou empresas que perguntam o que aconteceu. E aí eu sempre me questionava, né, nesse processo, né, em qual delas eu me encaixo. Né?
E aí a pergunta que eu sempre me fiz é: eu preciso sempre estar em movimento, sempre estar, e estar em movimento não é estar correndo, não, eu preciso sempre estar agindo, que é aquilo que aparece lá nas competências empreendedoras. Eu preciso sempre estar atuando, porque a partir do momento que eu estou atuando, eu estou, de alguma maneira, fazendo com que as coisas aconteçam. Ao invés de ficar de maneira passiva, vendo as coisas acontecerem, ou aquele que depois, lá na frente, né, pergunta o que aconteceu. Então, isso é extremamente importante, porque nos ajuda a estar em movimento, estar em contato com as pessoas, mesmo que agora, nesse momento, online, por telefone, conversar, compartilhar o conhecimento, assistir um vídeo no YouTube, como nós estamos fazendo agora, participar de eventos, fazer pergunta, ser aquele cara que alguns dizem que são chatos. Não, não são chatos, são aqueles caras que querem, que buscam as coisas. Isso é estar em movimento, participar das atividades da universidade, dos projetos. Ah, Geraldo, mas eu trabalho o dia inteiro, como é que eu faço? Faça dentro daquilo que você consegue. Então, dentro da sua gestão do tempo, você consegue aquilo que você se comprometeu a fazer, mesmo que seja pequenininho, ele pode se transformar em algo muito grande. Isso é muito interessante, porque lidando com o empreendedorismo, eu lido com o empreendedorismo aí há uns 20 anos, mais ou menos, eu aprendi uma coisa que é muito bacana, que são as pequenas vitórias diárias. O empreendedor, ele não vive de vitória gigante, ele vive de pequenas conquistas todos os dias. Todos os dias, se aquela pequena vitória acontecer, ele acumula várias pequenas vitórias diárias e vai construir grandes vitórias. A grande vitória, ela não nasce num passe de mágica. Nenhum negócio nasce. Você não vai ficar milionário em 7 dias. Né? Você vai, sim, construir processos que vai lhe dar a condição de criar pequenas vitórias diárias. Então, se eu tenho condição de participar de um projeto da faculdade, num pouco espaço do meu tempo, porque eu trabalho, estudo, tenho família, então eu vou me dedicar 100% naquele pequeno espaço de tempo que eu tenho. Porque se aquela vitória for pequenininha hoje, pequenininha amanhã, pequenininha depois de amanhã, ela vai crescendo e vai possibilitando com que eu possa desenvolver as minhas competências, criar novos negócios, criar novos produtos, projetos entre cursos, e isso fazer com que eu possa me transformar em alguém que tenha uma carreira de sucesso no futuro ou que possa criar um negócio. Porque a gente precisa sempre pensar o seguinte: eu preciso iniciar minha caminhada com aquilo que eu possuo. Porque eu já vi muitos empreendedores ou muitas pessoas assim: ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não nasci numa família rica. Eu também não. E muita gente no Brasil não nasceu numa família rica. Mas o que a gente tem na mão? Isso é uma escola de empreendedorismo de uma professora indiana incrível, que infelizmente ainda eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas um dia eu vou conhecer, chamada Sara Saravasti, que ela fala do effectuation, que ela diz o que o empreendedor tem na mão. O estudo de doutorado dela foi sobre esse tema, e ela avaliou o que os grandes empreendedores têm dentro da sua mentalidade. E aí ela traz algumas coisas que eu vou trazer aqui, para a gente ir finalizando, para depois bater um papo. Ela olha para aquilo que a gente tem. O que eu não tenho, eu não tenho. Então não chora, não reclama. Olha para o copo meio cheio. O que eu tenho? E aí eu tenho. Posso ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, o que eu tenho? Eu tenho relacionamentos, tenho pessoas que eu posso contar, tenho professores dentro da universidade que podem me ajudar, tenho colegas que podem transformar um projeto que a gente tinha, um trabalho de aula em um negócio, ou posso pegar o meu TCC e transformar numa startup, ou eu posso pegar um problema da empresa que eu trabalho, trazer para dentro da universidade. Ao trazer esse problema, eu crio um novo produto para a empresa. Então, o que eu tenho?
É isso que tu tem que olhar para frente, para o lado, para trás, olhar em volta e dizer, eu tenho isso, 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 isso. E é isso que ela fala quando ela fala desse modelo de escola de empreendedorismo. É o empreendedorismo a partir daquilo que eu possuo. Aquilo que eu não tenho, eu não tenho. Então, aquilo que eu não tenho, mas eu quero ter, eu vou construir para ter. E isso é algo que é bem importante. Seja único. Não é ter um diferencial. Eu comento muito isso com os meus alunos. Se eu pudesse um dia fazer com que os meus alunos não tivessem diferenciais, eu diria para eles, não tenha um diferencial. Porque se tu tem um diferencial, tu é comparável a alguém. O que quando as pessoas olham para ti, e esse é o pensamento que a gente precisa fazer, as pessoas vão olhar e vão dizer, esse cara, só ele sabe fazer isso. E eu quero estar perto desse cara. E eu quero conviver com ele. E eu quero entender como é que ele faz. E eu quero falar com ele. Então, esse é uma coisa que é bem interessante. Eu botei o Yoda aqui, que eu sou apaixonado por Star Wars. Quando a gente fala no Yoda, todo mundo lembra desse ser, que não é um animal, né? Porque ali no Star Wars são seres, né? Desse ser verde orelhudo. E não existe dois Yoda, um Yoda amarelo, um Yoda azul, um Yoda alto, mas não, é ele, porque ele é um ser único. Então nós precisamos ter a competência e a nossa trajetória tem que fazer com que as pessoas nos olhem e digam, cara, eu preciso chamar esse cara, porque ele faz aquilo que outro não faz. E isso cria não só um diferencial, porque a gente se torna incomparável, mas cria um processo onde a gente consegue construir uma trajetória de carreira. Isso é bem importante quando a gente olha para esse caminho. E aí tem uma coisa que é assim, ninguém vai bater na tua porta para dizer, ei, vamos lá, tem uma oportunidade aí para ti, com raríssimas exceções. Então, todo dia, vocês e nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Não é o meu pai, não é a minha mãe, não é o professor da universidade, não é o meu irmão, não é minha namorada, não, sou eu. Eu sou o responsável pelo meu desenvolvimento. Então, se eu preciso estudar, eu tenho que estudar. Se eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar. Se eu preciso desenvolver coisas novas, eu tenho que desenvolver coisas novas. E isso vai fazer com que cada vez mais eu tenha. E hoje nós temos... eu lembro que na época da faculdade eu não tinha computador. Meu primeiro ano de universidade eu não tinha computador. Eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Meu pai tinha uma estofaria e a gente carregava sofá. Eu fui até o último ano de universidade carregando sofá. E achava isso o máximo. Enquanto meus colegas estavam só na balada o tempo inteiro e dormindo o tempo inteiro, eu estava trabalhando. Carregava sofá durante a semana e fazia estágio no final de semana. E aí era muito interessante porque naquela época eu não tinha computador, nem na empresa do meu pai. E aí eu fui namorar uma menina que tinha computador. Eu gostava da menina, óbvio, né? Mas quando eu descobri que ela tinha computador na casa dela, eu falei, pô, tá aqui a porta de entrada para eu começar a ver outras coisas. E na época não tinha internet, telefone, isso aqui, telefone com internet como a gente tem hoje, Jesus, era algo fora do normal, né? Daquele pensamento que tinha. Hoje eu abro o YouTube e eu consigo ver o que o cara lá na China está fazendo. Como o professor Marcel me comentou de projetos que vocês possuem aí na universidade, né? Olha que coisa fantástica. Na época que eu fiz universidade e graduação, há 23 anos atrás, sair para ir para fora do Brasil por uma bolsa da universidade ou um convênio, meu Deus, estava muito longe de poder acontecer. Hoje a gente abre o telefone, abre o computador, como nós estamos fazendo aqui, a gente fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então a gente é responsável pelo nosso desenvolvimento. E aí tem uma coisa bem bacana, assim, possivelmente vocês devem ter visto já esse filme, O Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger, que ele está novinho, né?
Mas um cuidado que a gente tem que ter é que a gente não seja o exterminador do nosso próprio futuro. O que é exterminar o nosso próprio futuro, né? É se fechar para as coisas, se fechar para as oportunidades. É dar as costas para aquilo que pode nos gerar algum tipo de benefício. É não se relacionar com as pessoas. É não participar de eventos da universidade. É não desenvolver as ações que a gente tem. É não olhar para o futuro e pensar, puxa vida, eu sou o cara que vou construir esse futuro. Então, o cuidado que a gente tem que ter é da gente não ser o nosso exterminador do futuro. E aí, como vocês viram que já tocou aqui meu alarme, né? Para me lembrar do meu tempo, mas consegui fazer bem no tempo que eu tinha previsto, aí 55 minutos. Então, o recado final que eu queria trazer para vocês, eu vou compartilhar aqui, parar de compartilhar minha tela, é cada vez mais o universo está nos dando as oportunidades que a gente precisa para criar processo de transformação, né? Então, a gente precisa pensar sempre que a universidade, a faculdade, o centro universitário, as oportunidades de estágio, de empreendedorismo, de criação de startup, de participação de eventos, é um momento de aprendizagem. Um momento de aprendizagem. A universidade, o ambiente acadêmico, é um movimento que a gente pode errar. O mercado de trabalho, o ecossistema já é mais difícil de errar, né? Então, aqui no ambiente da universidade é mais fácil de errar. A gente pode experimentar mais. A gente tem, inclusive, pessoas que nos apoiam se a gente errar, né? Porque vai estar lá o professor e vai dizer, não, é por esse caminho aqui, ó. Vamos validar, vamos testar. Então, é nesse sentido que a gente tem que cada vez mais criar no nosso modelo mental, na nossa mentalidade, no nosso dia a dia, a visão de que tudo que a gente precisa fazer é dar o nosso melhor. Em tudo que a gente precisa fazer, né? Não dá para fazer meia boca. Se a gente fizer 50%, o resultado vai ser 50%. Se fizer 100%, o resultado vai ser 100%. Às vezes o resultado ele não vem tão rápido, porque as coisas não são assim, né? A gente bota lá a isca do anzol e o peixe já vai lá e já pega no anzol de uma vez. Não, às vezes aquelas coisas que nós vamos fazendo, ela demora um pouquinho mais. Então a gente tem que ter paciência, persistência, continuidade para entender de que se eu fiz 100%, o resultado vai vir 100%. Agora, se eu fizer 50%, vai vir 50%. A escolha é nossa, né? O que a gente quer fazer? Devolvo a palavra para o professor Pedro, professor Maciel. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu fico aqui à disposição para a gente conversar. Espero que eu tenha conseguido colaborar. Ok, que contribuição, assim, muito boa, com certeza, mexeu na cabeça de muitos aí, pode ter certeza que alguns que estavam pensando, que estavam lá na zona de conforto, em ficar no time de reserva, vai querer entrar no time principal agora e jogar o bolão, isso é importante, querer fazer parte dos primeiros vagões da locomotiva tem que ter um esforço, não querer ser sucateado, ficar lá no fundão da locomotiva, né? E logo ser sucateado. Mas tudo bem, nós temos algumas perguntinhas aqui para a gente ir para o final do nosso evento. Vai uma primeira pergunta aí para você, Dr. Geraldo Campos. Veja bem, o que você acrescentaria, pelo menos uns 2, 3 itens, no currículo hoje das universidades de engenharia para fazer tudo isso que a gente está discutindo aqui ficar mais próximo? Vamos lá, essa é a primeira pergunta. Essa pergunta é bem boa, professor. O que eu acrescentaria? Eu acrescentaria o desenho de uma aprendizagem baseada em desafios. Não é nem uma aprendizagem baseada em problemas, não. É uma aprendizagem baseada em desafios. É utilizar dos problemas para desafiar os estudantes. Isso é muito interessante. Eu tenho 2 filhos, um filho de 15 e um filho de 10, e eles são apaixonados por videogame.
o que tem um videogame, um chefão que ele precisa combater esse chefão no final de cada fase. Olha que coisa interessante. E cada vez mais eles se motivam a ultrapassar aquela fase. Então, os desafia a criar novas alternativas. Então, como que nós podemos transformar a nossa educação? E aí não precisa ter uma disciplina específica, é a forma que a gente faz, em maneiras de desafiar o estudante. Então, como é que eu crio alternativas para desafiar os estudantes? Então, eu vou trabalhar com um modelo de aprendizagem por desafios. O desafio de hoje é ir lá e desenvolver uma moradia popular de bambu. O desafio de hoje é identificar quais são os problemas daquela necessidade e aí criar esse movimento. Esse é uma outra ação. Excelente contribuição. Vamos lá? Ô, Geraldo, primeiro, parabenizar e agradecer pelas informações, né? É sempre bom, a gente é um pouco da área de engenharia, é lógico que a gente vê um pouco relacionado ao empreendedorismo, inovação, a gente fica muito focado no nosso mundo, né? Na área tecnológica, o que está acontecendo, e falta essa visão, às vezes, macro. Eu estou falando eu como professor, não é? dessa comunicação entre outras áreas e até mesmo essa visão empreendedora. Eu vi que no início da sua palestra, você falou muito desse novo normal, né? Esse contexto da pandemia alterou. O exemplo é agora, em vez de presencialmente estar aqui realizando a palestra, está remotamente. Eu ia fazer 3 perguntas em uma, mas eu vou separar ela em 3 partes. Na verdade, é a mesma pergunta, mas para cada uma delas é uma visão de quem estaria respondendo. Então, dentro dessa importância da educação empreendedora que foi falado, e ela é sempre importante, dessa visão que o aluno, qual que seria o conselho com relação para o aluno, então uma visão dentro desse novo modelo, né, de pandemia, mercado de trabalho, qual que você acha que teria que ser a mudança de postura ou mesmo de impacto de formação do aluno para com ele mesmo, visando esse novo momento que nós estamos vivendo? Se você fosse um aluno, voltasse lá no tempo, com a sua cabeça que você tem hoje, sabendo de tudo que está acontecendo e desse novo normal, o que você acha que seria diferente, por exemplo, se eu formasse há 3 anos aqui atrás, 4 anos ou 5 anos aqui atrás? Eu tentaria ser mais ser humano. Porque isso é uma coisa bem interessante, professor. O que a pandemia nos mostrou é que o rico, o pobre, empresa grande ou empresa pequena, voltou para o ponto zero. E que o que a gente precisava nesse momento era, e tanto se fala de soft skills como competência principal, são coisas que são habilidades que em alguns momentos nós desaprendemos como ser humano. Como, por exemplo, a empatia, a compaixão, a solidariedade. É nesse sentido que a gente, e que eu acredito que cada vez mais, independente da profissão, a gente precisa estar olhando para o outro, né? Então, quanto mais eu conseguir exercitar dentro das minhas capacidades essa perspectiva do ser humano, como ser humano mesmo, de verdade, melhor eu vou conseguir desenvolver as minhas capacidades técnicas, que chamam os hard skills. Então, a pandemia nos mostrou que o forte precisa ser solidário. A empresa forte, com um ecossistema enfraquecido, ela não sobrevive. Então, há uma necessidade cada vez maior da gente ter um equilíbrio dentro do ecossistema. Então, a nossa capacidade como ator dentro desse ecossistema, tendo o privilégio do acesso ao conhecimento, é cada vez mais a gente usar o humanismo como uma ferramenta e como uma forma de desenvolver as nossas trajetórias de vida e de carreira. Ok. Veja bem, o Yuri Matheus Santana faz a seguinte pergunta para você. Qual deve ser o primeiro passo para quem está formando agora? E aí, está formando agora, está assistindo sua palestra agora. E aí, vai fazer o quê?
É o Yuri, Yuri Matheus. O primeiro passo é identificar qual é o teu objetivo. Qual é o meu objetivo? Entendeu? A partir de todos os conhecimentos que eu adquiri, todas as experiências que eu tive dentro da universidade, qual é o meu objetivo? Né? E aí tem dois tipos. Qual é o meu objetivo de vida? Que a pandemia nos trouxe uma reflexão sobre isso, né? E qual é o meu objetivo de carreira? E identificar se essas duas coisas elas se convergem. Por quê? Porque há uma necessidade bastante interessante, e a gente está vendo isso na pandemia. A gente está vendo que empresas que não dão muito mais atenção para os funcionários, ou tratam os funcionários como uma peça de descarte, os funcionários estão indo embora dessas empresas em alguns lugares. Então, juntar os teus objetivos de vida e os teus objetivos de carreira e fazer com que eles sejam convergentes. A partir disso, tu vai conseguir construir uma linha de futuro. E é importante que tu coloque isso no papel, que tu planeje isso de maneira explicitada. A gente pergunta, qual é o teu plano de carreira? Meu plano de carreira é esse, 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 esse. Onde é que está escrito isso? Porque amanhã muda. Depois de amanhã muda. Não que isso não mude, mas que quando tu olhe para aquele documento, tu consiga identificar a jornada que tu precisa fazer para alcançar os teus objetivos. Então, se tu já tens os teus objetivos, então agora tu tem que traçar metas e ações para alcançar esses teus objetivos. Se tu não tem objetivo, o teu objetivo é achar qual é o teu objetivo. Porque senão tu vai navegar para tudo que é lado. E aí tem uma frase da gestão que é bem interessante que diz assim: se eu não tenho uma estratégia, eu faço parte da estratégia de alguém. Eu vou repetir porque eu gosto dessa frase e eu acho que ela é muito importante. Se eu não tenho uma estratégia, eu faço parte da estratégia de alguém. E aí esse alguém me conduz para aquilo que é a estratégia dele e não a minha. Geraldo, dentro desse contexto, que nós falamos agora do contexto do aluno, e vamos supor que esse aluno, ou mesmo os professores, sejam os futuros empresários, tá? Ele já tem uma empresa consolidada, ele está fazendo um curso com a gente, mas ele já tem uma empresa, já trabalha por conta própria, já é autônomo, não é? Ele quis adquirir mais conhecimentos, e ele vai precisar contratar esse novo profissional para esse mercado. Dentro desse contexto, de novo, da pandemia e dessa importância da educação empreendedora, qual que seria hoje a visão como empreendedor, já dentro desse mercado de trabalho? Porque eu falei do contexto do aluno, agora a gente pensar do outro lado, né? Você falou um pouco aí sobre a empresa em si, mas pensando isso do outro lado. Se eu fosse um empresário hoje, já com o meu consolidado, a minha empresa, a minha prestação de serviço. O que espera, qual atitude, o que esse empresário deve pensar agora com relação a funcionários, perspectiva de futuro e dentro dessa visão empreendedora mesmo? Professor, eu acho que a primeira coisa que ele tem que pensar é que ele tem que contratar pessoas que são melhor do que ele. Isso tem uma frase do Steve Jobs que é muito interessante. Eu sou um fã do Steve Jobs, né? Tem algumas pessoas que dizem que ele era muito duro com as pessoas, mas ele diz, né? Se eu contrato pessoas que são melhores do que eu e não as deixam trabalhar, é um erro. Então, esse cara hoje, que é um empreendedor, que é um empresário, ele precisa olhar para as pessoas e tentar contratar pessoas, ou que sejam complementares a ele ou à equipe dele, ou que sejam melhor do que ele. E criar um ambiente, tá? Eu acho que a pandemia está nos mostrando isso, criar um ambiente que propicie uma segurança psicológica adequada e boas condições de trabalho. E quando eu falo de boas condições de trabalho, não são só condições ambientais, são condições que essas pessoas possam criar. Né? Porque hoje boa parte da pandemia fez com que nós tivéssemos problemas de saúde mental, né? Inseguranças, incertezas, ansiedades e uma série de coisas. Então, o primeiro momento que agora a gente está vivendo é um momento onde eu preciso dar segurança, né, para essas pessoas. E dar segurança não é só a questão ambiental, é fazer com que essas pessoas que sejam complementares a mim ou a minha equipe ou melhores do que eu
elas possam aplicar as suas melhores competências. Porque não adianta eu ter um baita de um profissional pagando bom salário, mas toda vez que ele dá uma ideia, eu digo, não, isso aí não funciona. Aí ele vai lá e dá outra ideia de novo e diz, mas a gente não tem recurso para isso. Ou seja, a gente perde toda a perspectiva da criatividade, da inovação, do processo criativo. Por quê? Porque a gente cria barreiras para o compartilhamento do conhecimento. Então, isso é algo que é bem importante. Ok, mais uma perguntinha. Vamos lá. Veja bem, aquelas 3 letrinhas chá, né, que a gente vê muito aí, conhecimento, habilidade, atitude, agora eles acrescentaram mais umas letrinhas e ela transformou em charme. O R de responsabilidade, o M de método e o E de enxergar. Então agora é conhecimento, habilidade, atitude, responsabilidade, método e enxergar. Esse enxergar, eu até já estou querendo transformar, depois que você deu a palestra aí, nessa questão desse exterminador do futuro, que esse é de exterminador. Porque para o aluno preocupar com isso é importante. A pergunta é o seguinte: esse é de enxergar, o impacto positivo para a transformação, aquela frase que você colocou, impacto positivo para a transformação, tem receita isso? Se o aluno te perguntar, professor, me dá uma receita, uma pílula aí, que tem dentro desse, quais são os ingredientes hoje para um aluno, esse é de querer enxergar, de sair da zona de conforto e preocupar com essa questão de impacto positivo para a transformação. Perfeito. O que você falaria aí? Eu vou trazer um exemplo que eu tive de sala de aula, tá? Eu acho que vai ilustrar melhor. Mas na minha visão, enxergar os problemas e as oportunidades. Eu tive um aluno, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, chamado Rodolfo, e que fazem 3 anos isso, e que eu via ele vender as coisas pelo Facebook, certo? Ele começou a vender carro, ele começou a vender casa, ele começou a vender móveis, tudo pelo Facebook. E um dia, como a gente está conectado sempre com os alunos pelas redes sociais, né, aparece para nós, né? É uma coisa interessante. Eu tenho um aluno que às vezes pergunta assim: o professor está me espiando? Eu falei: não, tudo que tu posta lá aparece na minha timeline. Às vezes eu nem quero ver, aparece para mim. E aí eu liguei para ele, eu falei: Rodolfo, o que está acontecendo contigo, cara? Tu está com algum problema, alguma situação que tá difícil na tua vida? Ele falou: sim, professor, eu tenho um filho de 3 anos, ele está com uma leucemia muito rara e os médicos disseram que ele vai morrer. Então, e que eu preciso comprar uma quimioterapia um pouco mais uma qualidade diferente, e o SUS não me dá essa quimioterapia, e eu preciso de 60 mil reais para fazer isso, para poder fazer com que o meu filho tenha um outro tratamento, e eu não sei nem se ele vai sobreviver. Eu dava disciplina de empreendedorismo na época, eu falei para o Rodolfo: eu posso levar a tua história para os meus alunos? E aí eu levei a história para os alunos e falei: olha, a história está aqui. O que vocês querem? Ou o que nós podemos fazer junto? Vocês estão dispostos? Eu acho que essa é uma palavra mágica, sabe? Vocês estão dispostos a gente tentar ajudar o Rodolfo de alguma maneira? Aí os alunos fizeram uma conversa lá na sala de aula e falaram: professor, a gente quer conhecer o Rodolfo. Chama ele aqui que a gente quer conhecer o Rodolfo. Resumindo, durante 2 meses, os 30 alunos criaram um projeto que foi um almoço com um bingo. Esse almoço arrecadou 45 mil reais, aproximadamente, em 2 meses de trabalho. E todos os insumos do almoço foram doados pelas pessoas. Vendo todo esse movimento de 2 meses de trabalho, o almoço se chamava Almoço para o Leãozinho, que o menino, o Roger, ele tinha um cabelo dourado assim, parecia um leãozinho. E aí depois ele perdeu o cabelo, né? E foi uma coisa muito interessante, porque esse enxergar, professor Pedro, como é que eu enxergo o outro, né? Aquilo que eu falei da conexão, e como é que eu enxergo oportunidades. E a gente dizia assim: mas como é que a gente vai fazer, professor?
E teve um período desses 2 meses que o menino ficou muito mal de saúde, e uma menina falou assim: professor, e se ele morrer, como é que a gente faz? Eu falei, não sei, para mim também é novo, eu não tenho resposta para essas coisas, né? Então, todos os dias envolvidos com esse projeto, eles enxergavam alternativas para construir coisas novas. Qual é a dica, no meu ponto de vista, é se colocar à disposição. De ouvir, de olhar, de conhecer, de conversar. É se colocar à disposição. Eu acho que esse é o processo que vai fazer com que a gente crie, que a gente inove, que a gente enxergue outras coisas. Ok. Minha última pergunta, para não prolongar muito, porque além de alunos, nós temos também professores assistindo, né, acompanhando aí essa live, né? Inclusive eu e o Pedro também somos professores. E para fechar aí, porque nós falamos na visão do aluno, da visão do empresário e agora na visão do professor. Porque às vezes o professor, você fala assim, eu sou um professor de matemática. Como é que eu vou despertar a visão empreendedora no meu aluno lá dando cálculo 1, por exemplo, equações diferenciais? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu, como professor, eu posso despertar não só neles, mas também em mim, como professor, por exemplo, de uma matéria básica, do ciclo básico lá das engenharias, porque talvez seja mais simples para um professor de disciplinas mais profissionalizantes, mas a gente pegando aqueles professores de disciplinas mais básicas que acham que não tem como ser empreendedor. Beleza. O professor, no meu ponto de vista, ele tem que parar de dar resposta, ele tem que fazer boas perguntas. Inclusive porque no mundo complexo que a gente vive, a gente, como professor, não tem todas as respostas, mesmo na questão exata. Eu comento, inclusive, professor Marcel, que educar para o empreendedorismo é que nem aula de matemática. Eu lembro que na aula de matemática, o meu professor, ele me dava um problema, certo? Eu tenho aqui um problema. Agora, a partir desse problema, nós vamos fazer um cálculo para resolver esse problema. E o que eu fazia? Eu exercitava. O ensino do empreendedorismo, como uma tarefa transversal para qualquer disciplina, é instigar o estudante a exercitar, a buscar novas soluções para um determinado problema. Então, eu faço dessa forma, a maneira que eu faço o cálculo é dessa, existe outra possibilidade? Vamos pensar de maneira diferente para esse tipo de coisa? Não, não dá, isso aqui é isso aqui. Ok, existe outra forma? É instigar cada vez mais o pensamento de maneira disruptiva. Porque a partir. E mais, construir relações com coisas que não se relacionam. Porque é isso que faz com que a gente crie o nosso processo criativo. Então, eu sempre comento muito quando a gente fala sobre. Como é que é educar para empreender? É igual matemática. Eu tenho um problema e a partir disso eu vou exercitar até encontrar possíveis soluções. Ok, então chegamos aí ao final dessa, nossa, que encontro bacana, que contribuição boa que o Dr. Geraldo Campos deu para todos aqueles que participaram, seja ele professor, seja ele aluno ou convidados. Gostaríamos de cumprimentá-los e agradecê-los pela participação. Agradecer imensamente ao nosso convidado que gentilmente cedeu o seu tempo para compartilhar suas experiências profissionais e pessoais conosco. Aos coordenadores, professores e colaboradores dos cursos de engenharia de todas as unidades das redes que estiveram aqui conosco. A coordenação de engenharia civil da FUNORTE de Pirapora, a coordenação aqui da elétrica, a coordenação da mecânica e da biomédica.
Agradecemos também ao núcleo de extensão, ao nosso Nex, à diretoria de equipe da Ascom, a equipe do TI, a equipe de limpeza e manutenção, a todos que trabalharam nos bastidores para que esse evento fosse possível. E a todos que acessaram a nossa live na busca de conhecimento, aprimoramento para a construção do saber. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante todo o conhecimento compartilhado. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e curta esse vídeo. Dr. Geraldo Campos, foi um show. Agradecemos imensamente, um abração. Logo, logo, você tem que estar aqui de novo, porque você já esqueceu da carne de sol, do arroz com piqui. E por que não falar daquela cachaçinha que só tem no norte de Minas? Um abração para você e muito obrigado pela participação. Logo, logo. Até mais. Até mais. Tchau. Obrigado, professor.